Saudamos a todos os nossos queridos e queridas telespectadores da Rede Brasil de Comunicação. Mais uma vez, levamos até o seu recinto uma reflexão da Palavra de Deus. Pedimos a sua gentileza para que tome a sua Bíblia e abra no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 9, e leiamos do versículo 1 ao versículo 7. Diz o texto sagrado: E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Há quem dê maior importância à aquisição de bens e a um corpo saudável. Sequer pensa que a prosperidade e a saúde corporal são adquiridas pela obediência ao Deus Criador de todas as coisas. Se o ser humano não reconhecer que é desobediente a Deus e não buscar o perdão proporcionado por Jesus, terá prejuízos aqui na terra e na vida além da morte. Nós encontramos este texto sagrado que lemos nas Sagradas Escrituras nos três evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E esses registros dão-se pelo fato de Jesus estar do lado sul do Mar da Galileia, onde operou muitos milagres e muitas maravilhas. Muitos se alegraram com a presença do Senhor Jesus ali naquela margem sul do Mar da Galileia e glorificavam a Deus pela operação feita pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus precisou ir para sua casa, e a casa de Jesus ficava numa cidade chamada Cafarnaum, que ficava próximo às margens do Mar da Galileia. E ali em Cafarnaum, o Senhor Jesus morava, e como ele estava, como já falamos, no lado sul, das margens do rio, ou das margens do Mar da Galileia, ele precisava atravessar o mar para o lado norte, onde ficava Cafarnaum. E assim o Senhor Jesus, tomando barcos com seus discípulos, atravessaram para o outro lado do Mar da Galileia, para o lado norte, para a margem norte,
e chegou à sua casa. E estando na sua casa, conforme registra o evangelista Marcos, no capítulo 2, nós vamos encontrar que a casa de Jesus encheu-se logo. Quando descobriram que Jesus estava em casa, encheu-se logo a casa, de forma que se não podia entrar na casa de Jesus. E Jesus ensinava aquela multidão que ali estava, e certamente, como sempre fazia, operava milagres e maravilhas lá naquela casa, na casa dele. Mas ele, ao ensinar a todos que estavam ali, de repente deparou-se ele, a multidão, com uns homens que chegaram com um paralítico em uma cama. E aqueles homens que chegaram com um paralítico em uma cama, levantaram a cama com o paralítico, após abrirem um buraco no telhado, correspondente ao lugar em que Jesus estava, e colocaram o paralítico para descer justamente aos pés de Jesus. Aqueles homens sabiam que se colocasse o paralítico aos pés de Jesus, Jesus iria curar o corpo daquele paralítico, ele iria se levantar daquela cama e iria andar. Isto se chama fé. É o que registrou também Mateus, nesse capítulo 9, do versículo 1, que nós lemos. E conforme o texto que nós lemos, Jesus atravessou o mar da Galileia, como já frisamos, e chegou à sua casa, lá em Cafarnaum. E lhe trouxeram à presença um paralítico deitado numa cama. Aquele paralítico estava à mercê de quem pudesse lhe comover de um lugar para outro. Aquele paralítico não podia, evidentemente, mover-se, mas era preciso que alguém tivesse misericórdia dele para levá-lo até Jesus. Uma pessoa sentindo-se necessitada de Jesus pode ir a Jesus, mas muitos que não se sentem com força de irem a Jesus poderão receber o auxílio de outras pessoas para lhe levarem até Jesus. Isso quer dizer, lhe levarem até onde Jesus está. E onde Jesus está? Jesus está onde estão louvando o seu nome, engrandecendo o seu nome, exaltando o seu nome, reconhecendo que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador, que veio à terra como homem. Então, é necessário que alguém se comovesse daquele paralítico, era necessário isto. E aqueles homens chegaram com o paralítico e o colocaram na presença de Jesus. E Jesus vê a fé para operar maravilhas. Jesus quer operar maravilhas. E a maior maravilha operada por Jesus é o perdão dos pecados, a salvação da alma. Esta é a maior maravilha operada por Jesus, o perdão dos pecados. Por isso, nós estamos discorrendo sobre este texto sagrado, trazendo este tema tão interessante que é Jesus prioriza o perdão dos pecados. Podíamos ter falado logo a princípio, mas agora frisamos para que você possa meditar
após termos falado deste paralítico que foi levado pelos seus amigos e depositado aos pés de Jesus, Jesus prioriza o perdão dos pecados. Mas, para que ele opere maravilha, é preciso fé. É preciso que ele veja fé naquele que levam-no a ele ou vai até ele com os seus próprios pés, com a sua própria iniciativa. E ele viu fé naqueles que colocaram o paralítico em sua presença. Ele viu fé. Quem é que pode ver fé em você? Quem é que pode ver fé em você? Só Jesus pode ver fé em você. Porque ainda que alguém diga, eu tenho fé, na realidade, não nos pode provar que tem fé. Porque nós não podemos penetrar no seu interior para ver se realmente tem fé ou não. Mas Jesus é capaz de ver no seu interior se você tem fé mesmo ou não tem. Então Jesus, mais uma vez, repetindo, viu fé naqueles homens que colocaram o paralítico em sua presença. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo. Quem dirá para você, filho, filha, tenha bom ânimo, e você terá vitória apenas por alguém dizer para você, tenha bom ânimo, filha, tenha bom ânimo, filho. Na realidade, as palavras de Jesus têm poder, Jesus tem poder e as suas palavras têm poder. Quando ele disse àquele paralítico, filho, tem bom ânimo, na realidade é como que ele estivesse dizendo ao paralítico, eu tenho algo especial para você, eu tenho algo que você precisa. Aquele paralítico ficou certamente pensando no que Jesus disse. Talvez não pudesse olhar de frente para Jesus, porque estava deitado no leito. Quantos estão deitados no leito do pecado e não podem ver Jesus? Jesus quer mostrar-se a estes e eles não podem ver, mas ele dá a oportunidade para que você possa ir até ele e, se você não tiver iniciativa própria, alguém que já serve a Jesus, que é da sua família, ou alguém que é seu amigo, mas já serve a Jesus, possa levar você ao templo onde o Senhor está operando maravilhosamente sempre. Então, Jesus disse para o paralítico, filho, tem bom ânimo. E ainda Jesus disse para o paralítico, perdoado são os teus pecados. Olha aí o que Jesus tinha para aquele paralítico. Quando ouviram esta expressão que Jesus disse, certamente eles ficaram pensando, olha, como diz o próprio texto, eles ficaram arrazoando, dizendo que Jesus blasfemava, porque eles esperavam que Jesus dissesse ao paralítico que fosse curado, que se levantasse do seu leito, que andasse. Eles estavam ansiosos por ouvir Jesus falar disto. Mas acontece que Jesus não falou assim. Jesus falou, perdoados te são os teus pecados.
Que glorioso, não é? Que glorioso é pensarmos nisso. Jesus priorizou o perdão dos pecados. Jesus poderia ter dito àquele paralítico: levanta-te da tua cama imediatamente, fica são, vai trabalhar, não irás mais esmolar. Não sei se ele esmolava, mas talvez, porque naquela época não tinha o sistema de previdência social que existe hoje nos países. Talvez ele esmolasse, mas Jesus não deu saúde a ele de imediato para que ele fosse trabalhar. Ele simplesmente disse para ele: perdoados são os teus pecados. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados, segundo você pode conferir no versículo 2 do capítulo 9 de Mateus, que nós lemos. Há quem não creia que Jesus pode perdoar pecados. Até hoje, ainda há quem não creia que Jesus pode perdoar pecados. Mas o Senhor Jesus pode perdoar pecados. Os escribas que estavam ouvindo Jesus dizer àquele paralítico: tem bom ânimo, e depois dizer: perdoados te são os teus pecados, eles disseram que Jesus blasfemava. Os escribas disseram isso. Eles pensaram dentro de si mesmo que Jesus dizia blasfemas. O versículo 3 deste texto diz que: eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Jesus é Deus, mais uma vez, repetindo para você: Jesus é Deus. Jesus é o Criador que veio ao mundo em forma de homem. Veio como homem, quero dizer. Melhor dizendo, veio como homem. E Jesus, na realidade, é aquele que pode perdoar pecados realmente. E quando ele diz que pode perdoar pecados, aquele que perdoa pecados, quando ele perdoa, está perdoado mesmo. Ele honra a pregação do seu santo evangelho quando os pregadores e pregadoras dizem que ele perdoa. Sim, os que vão pregar o evangelho de Jesus não vão por conta própria. Eles vão pregando com ordem de Jesus e levando aqueles que não têm iniciativa própria até a presença de Jesus. Isto é muito maravilhoso. Então, hoje também há quem não creia. Quando se prega o evangelho de Jesus, dizendo que Jesus salva o mais horrendo pecador, o pior pecador que existe na terra, aquele que cometeu os mais horrendos pecados, o Senhor Jesus perdoa. Quando se diz assim, muitos não creem, mas Jesus realmente pode perdoar os seus pecados, você que ainda não se decidiu para Ele. Talvez você esteja enfermo ou enferma na sua cama, no leito da dor, sofrendo angustiantes dores, mas você ainda não foi a Jesus, você ainda não foi levado aos pés de Jesus para que Ele lhe perdoasse os pecados. Primeiro Ele perdoa os seus pecados. Você está pensando quantos pecados você já cometeu? Você está pensando tudo quanto você fez de malefício para a sociedade, para você mesmo, porque você não é seu, você é de Deus?
você não é sua, você é de Deus e você está estragando o que é do Senhor, do Todo-Poderoso. Você já pensou nisto? Então você precisa pensar. Você precisa pensar o que você já cometeu de erros na terra. Isso se chama pecado. E Jesus está disposto a perdoar-lhes. Não interessa você dizer que Jesus não perdoa ou que você não cometeu pecados, porque você, querido, você, querida, cometeram pecados e precisam do perdão de Jesus. Então, Jesus conhece tudo que os seres humanos no íntimo pensam dele. Ele conhece tudo que os seres humanos pensam nele ou dele. Jesus penetra no interior do ser humano. Ele penetrou no interior daqueles religiosos, aqueles escribas que estavam ali na casa de Jesus, quando Jesus estava dizendo àquele paralítico: perdoados te são os teus pecados. E Jesus, vendo lá no coração deles o que eles arrazoavam, o Senhor perguntou para eles, e o Senhor perguntou dizendo a eles: por que vocês pensam isso nos vossos corações? Por que é que vocês pensam isso? E no versículo 4 do texto que lemos, está escrito: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Então eles pensaram mal nos seus corações. Jesus apresenta o problema ou problemas aos incrédulos, aqueles que não creem nele, que só ele pode resolvê-los. O que foi que Jesus falou para eles? Jesus disse para eles: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, aí ele disse para o paralítico: levanta-te e anda. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus apresentou dois problemas para eles que eles não podiam resolver jamais. Perdoar pecados é um. Qual é o ser humano na terra que pode perdoar os pecados dos outros seres humanos? Só Jesus. Só Jesus, que é Deus, que veio à terra como homem, pode perdoar os pecados dos homens. Então, outro problema é curar corpos enfermos. Quem é que tem autoridade em si mesmo na terra para curar corpos enfermos? Jesus ainda hoje cura. Ele é o Senhor que pode curar. E por que ele hoje, até hoje ele cura? Para mostrar para você que ele pode perdoar pecados. Porque qual é mais fácil? Repetindo as palavras de Jesus, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Aí o Senhor Jesus disse no versículo 5 que lemos, esta expressão que já frisamos. Qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. E aí o mestre
demonstrando o seu poder para perdoar pecados, para curar enfermos, mandou aquele paralítico se levantar. Levanta-te, e ele levantou-se e andou. Você já pensou na alegria que teve aquele paralítico? Você vai receber um conselho agora. Se você não foi a Jesus ainda, ou não recebeu incentivo para ir a Jesus ainda, você que já está decidido aí, vá e receba Jesus como seu Senhor e os seus pecados serão perdoados por Ele. E você que já serve ao Senhor, leve aqueles que estão com dificuldades de ir à casa de Deus, para que receba de Jesus o perdão dos seus pecados. E saiba de uma coisa, Jesus pode curar os enfermos se você confiar, você que serve a Deus, confiar e orar por eles. Estamos chegando ao fim do Reflexão Bíblica. Convidamos você a fazer uma visita à Assembleia de Deus em Pernambuco, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que tem a sede na Cruz Cabugá, número 29, e é presidida pelo nosso querido pastor Ailton José Alves. Ao chegar em uma congregação ou indo mesmo ao templo central, você será bem recebido, bem recebida. Oremos ao Senhor. Ó querido Senhor, Deus de eterna bondade, de eterna maravilha, te agradecemos, Senhor, porque os nossos queridos ouviram a Tua palavra. Salva-os para Teu reino, cura os corpos enfermos daqueles que Te servem com alegria. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.